pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui pelo Loom. E a aula de hoje, o tema é flexão do substantivo, parte 1. Nós vamos ver parte 1 aí, porque esse assunto vai se estender por 3 aulas. Hoje nós vamos enfatizar uma das flexões que o substantivo pode ter. Bom, antes de continuarmos, já deixa o seu caderno aí arrumadinho, seu material, sua caneta colorida para grifar os títulos, porque você vai acompanhar a aula com a Pro e você já vai anotando no seu caderno. Tudo bem? Vamos lá? Bom, os substantivos, gente, ele pode apresentar 3 possibilidades de flexão ou variação. Pro, o que é flexão? Flexão é o sinônimo para a palavra variação. Ou seja, o substantivo pode variar de 3 maneiras. Vamos ver. Primeira delas, o substantivo pode sofrer variação de gênero. Quando a Pro fala de gênero, eu estou falando de masculino, feminino. Ou seja, um substantivo pode ir para o masculino ou para o feminino. Flexão de número, singular, plural. E flexão de grau, aumentativo, diminutivo. Nós vamos enfatizar na flexão de gênero, tudo bem? Em outras palavras, os substantivos podem flexionar ou mudar. Flexão é a mesma coisa que mudança, alteração. O gênero, o número e grau. Aqui é para colocar alguns substantivos. Os anéis, por exemplo, eu posso dizer o anel. Os ratos, eu posso dizer a rata ou o rato, o ratinho. Está sofrendo variação, não está? Está sofrendo flexão. Hoje nós vamos falar especificamente da flexão de gênero. Gênero masculino e feminino. A regra geral para que haja flexão de gênero é a seguinte: os substantivos masculinos são precedidos. O que é precedido? Preceder, vir antes, tá? Na frente. São precedidos pelos artigos no masculino, os uns. E os substantivos do feminino são precedidos pelos artigos no feminino. Então, olha lá, um gato. Gato não é um substantivo masculino? Um masculino. Leite, leite masculino, o leite. Pote, no pote. Esse no aqui lembra em mais o da no. Uma moça resolveu chamar a polícia. Uma está acompanhando moça, que é um substantivo feminino, e o a está acompanhando a palavra substantivo polícia, que também está no feminino. Essa é uma regra geral. Bom, quando o assunto é flexão de gênero dos substantivos, nós vamos ter uma outra divisão. Nós temos substantivos que nós chamamos de biformes e substantivos que nós chamamos de uniformes. Vamos lá? Os substantivos biformes, como o próprio nome já diz pra gente, bi quer dizer dois, formes, formas, biformes, ou seja, são aqueles que apresentam 2 formas diferentes para indicar que aquele substantivo está no gênero masculino ou no gênero feminino. Dá uma olhadinha aqui. O substantivo genro, por exemplo, está no masculino. E qual que é o feminino de genro? Nora. Tá vendo? Genro, então, é um substantivo biforme. Por quê? Porque ele apresenta formas diferentes. Essa é para o masculino e essa é para o feminino. Zangão. Feminino zangão é abelha, é outra forma. Uma para o masculino, uma para o feminino. Boi, vaca, cavalo, égua e assim por diante. Todos esses substantivos eles têm uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Por isso que nós os chamamos de biformes. Tudo bem? Se nós temos os biformes, nós temos os uniformes. Se bi é 2, uni, 1. Uniformes, uma forma, para indicar tanto um ser do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, olha lá. Exemplos de substantivos uniformes. Artista, a palavra artista, o substantivo artista, eu posso empregar tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. Só que a palavra permaneceu a mesma, tá vendo aí? O que mudou na frente dela? O artigo. Pelo artigo,
eu sei se a palavra está no masculino ou no feminino. Aqui eu posso falar que artista é uma palavra, é um substantivo biforme? Não. Por quê? Porque artista é tanto no masculino quanto no feminino. Eu só vou saber se houve flexão de gênero se eu usar o artigo na frente. Diferente da palavra genro, que o feminino da palavra genro é nora, por exemplo, de cavalheiro, dama, cavaleiro com L, amazona. Cavalheiro aqui, gente, um homem educado, cavaleiro, aquele que monta o cavalo, sabe, nas aventuras. São palavras diferentes, tá? Bom, dentro dos substantivos uniformes, nós vamos ter três classificações, tá? Três tipos de substantivos uniformes. Vamos lá. Os substantivos uniformes, eles podem ser classificados em três tipos. Primeiro tipo deles, eu vou chamar de comum de dois gêneros. Como assim? Esses substantivos comuns de dois gêneros, a indicação do gênero do substantivo vai se dar pelo emprego do artigo. Ó, nós acabamos de falar deles aqui, ó. O artista, a artista, o atleta, a atleta, o estudante, a estudante. Olha lá, todos esses substantivos eles são escritos da mesma forma no masculino e feminino. Mas, como que eu diferencio? Pelo contexto e principalmente pelo artigo que eu vou colocar na frente, indicando se é masculino ou feminino. Esses substantivos são uniformes, porque eles têm uma forma só para indicar o masculino ou o feminino. No entanto, eles são comum de dois gêneros. Por quê? Porque eu só vou diferenciar masculino e feminino olhando o artigo que está na frente deles. Tudo bem? Segunda classificação dos substantivos uniformes se chama epiceno. E como que eu faço diferenciação do substantivo uniforme epiceno? Algumas palavras eu só vou conseguir distinguir o gênero masculino e feminino usando os adjetivos macho e fêmea na frente do substantivo. Os epicenos, na maioria das vezes, são aqueles substantivos que nomeiam animais, espécies de plantas, tá? Então, por exemplo, cobra. Não existe cobro e cobra. A palavra cobra, olha lá, é um substantivo uniforme epiceno, porque para eu saber se a cobra é masculino ou feminino, eu uso o adjetivo macho ou o adjetivo fêmea na frente. Peixe, peixe macho, peixe fêmea, não é peixa. Jacaré, jacaré macho, jacaré fêmea. Por exemplo, samambaia é uma planta. Eu digo samambaia macho, samambaia fêmea, porque tem diferença, por incrível que pareça. Então, a segunda classificação de substantivo uniforme é epiceno. A primeira foi comum de dois, que eu só vou diferenciar masculino e feminino pelo artigo. A segunda é epiceno. E a terceira classificação e última é substantivo uniforme sobrecomum. Por que chama sobrecomum? O que isso quer dizer, Pro? Sobrecomum, olha lá, o mesmo substantivo, ele é utilizado nos dois gêneros, tanto no masculino e no feminino. Pro, isso aí nós já falamos, só que tem uma diferença aqui. Na indicação do gênero, o artigo que o acompanha, ó, não vai sofrer mudança. Não vou dizer a criança ou criança, tá? A palavra criança tanto serve para o gênero masculino quanto feminino. O indivíduo tanto pode ser um homem quanto uma mulher. O membro do conselho, um homem ou uma mulher. A vítima do acidente, a vítima pode ser tanto um homem quanto uma mulher. A pessoa, o ser humano, pode ser tanto um homem quanto uma mulher. O defunto, o cônjuge e assim por diante. O uniforme sobrecomum, então, o artigo não vai mudar para indicar masculino e feminino, tá bom? O artigo vai ser o mesmo, porque a palavra representa tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino, certo? Então, nós vimos que quando o assunto é flexão de gênero, a gente fala sobre flexão de gênero quando o substantivo pode alterar para o masculino e para o feminino. Nós temos dentro dessa flexão os substantivos que são biformes,
Ou seja, eles têm duas formas diferentes para indicar o gênero masculino e feminino. E nós temos os uniformes. Uniformes que podem ser divididos em três grupos: os comuns de dois gêneros, que eu diferencio masculino e feminino pelo artigo na frente deles, os epicenos, usando a palavra macho e a palavra fêmea, e por último, o sobrecomum, que eu uso o quê? O mesmo artigo na frente, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Bom, aqui vocês têm a dica de exercícios, tá bem? Vocês vão depois de anotar todo o resumo dessa aula no caderno. Vocês vão para a gramática e vamos fazer os exercícios da página 67 a 73. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. A Pro vai deixar postada a aula aí no Google Classroom e eu chamo na live da hora da correção para tirar as dúvidas de vocês. Um grande beijo e até a próxima!